Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje estamos aqui mais um domingo, domingo do Senhor, e hoje celebrando a grande festa, uma grande solenidade de São Pedro e São Paulo. Para nós é muito importante, para nós cristãos, essa grande solenidade, pois são os alicerces, da Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso vamos ouvir o Evangelho tirado de São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. E vamos ouvir o que Jesus quer nos colocar através desse Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, nesta grande solenidade de São Pedro e São Paulo, para nós é de grande e suma importância vivenciar essa palavra, essa solenidade, Porque se nós pararmos para pensar, se não fosse grandes homens e mulheres, que levaram a palavra de Deus, que deram o sangue, por Jesus Cristo, nós não saberíamos nada sobre Jesus, Então nós podemos dizer que são pessoas assim, homens e mulheres santas, que morreram por causa de Cristo. E por causa deles nós conhecemos todas as histórias, de Jesus Cristo. Então hoje a liturgia nos coloca a cor vermelha realmente porque são mártires, aqueles que deram a vida por causa do Evangelho. Então, para nós tem muita e grande importância saber disso, Por que essa solenidade São Pedro e São Paulo? Então, primeiro falar um pouquinho, que os apóstolos, na verdade, são aqueles que foram escolhidos por Jesus, Então nós lembramos dos 12, 12 apóstolos. Um traiu Jesus, que foi Judas Iscariotes, e aí reelegeram ali Matias, São Matias, e depois Paulo, se coloca como apóstolo. Então somente 14 apóstolos. Fora os 14 não há mais outros apóstolos, a não ser esses 14, Nós temos discípulos, Todos nós somos discípulos, sempre aprendendo, sempre conhecendo a palavra, e aquele que leva a boa nova. Então nós somos discípulos, mas apóstolos de fato é somente aqueles que Jesus escolheu, Então se alguém se coloca como apóstolo está errado, Apóstolos realmente aqueles escolhidos por Jesus Cristo. E nós, a igreja nos coloca aqui o Papa, que vem depois de São Pedro, e aí a igreja vem até a chegada do Papa Francisco. Então, para nós é uma importância muito grande, reconhecer a nossa fé, estar em Cristo Jesus, E aí nós colocamos então Pedro, primeiro São Pedro escolhido, uma pessoa humilde, uma pessoa que era pescador, uma pessoa ali que trabalhava muito, se dedicava com a pescaria, e Jesus o escolheu, tanto o amou,
Mas Pedro também traiu Jesus, né? Quando negou Jesus 3 vezes. Mas ele se arrependeu amargamente, né? E tanto amou Jesus que deu a sua vida pelo Evangelho, né? Então nós vemos assim uma grande diferença de São Pedro e São Paulo, mas assim o amor de Cristo por nós, né? Pela escolha da humildade, dessa sabedoria em realmente escolher aquelas pessoas que eram difíceis, né? E Jesus escolher então São Pedro, tanto amou que diz a passagem hoje que ele fala: Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Olha o amor que Cristo dá a São Pedro, né? Não só esse amor, mas ele de tanta reconhecimento, né? De tanta sabedoria, de tanto amor, ainda Jesus fala que vai dar as chaves do reino dos céus. E tudo que ele desligar na terra será desligado no céu, e tudo que ele ligar na terra será ligado no céu. Olha o poder então que Cristo dá a São Pedro, né? Por isso essa sucessão de papas, né, vindo depois de São Pedro, porque realmente dá as chaves, né? É algo muito importante, né? Quando nós damos as chaves a alguém, significa, por exemplo, se eu der a chave da minha casa para alguém, significa que ele pode entrar e sair a hora que ele quiser, né? Então veja essa oportunidade, esse zelo que Cristo deixou a São Pedro, né? Responsabilidade, realmente de saber que São Pedro levaria realmente com muito amor, com muita sinceridade, com muita honestidade essa vida cristã, né? Então dá as chaves à igreja, né? A São Pedro. E tudo que ele desligar na terra será desligado no céu. E tudo que ele ligar na terra será ligado no céu. Que coisa magnífica, né? Nós ouvimos essa passagem maravilhosa de São Pedro. Por isso, uma festividade muito grande, né? Porque são pilares realmente da igreja, né? Que são pessoas que deram a vida por causa do Evangelho, e por isso nós conhecemos de fato tudo o que acontece hoje, né? Sobre as histórias, através deles que deram a sua vida. E hoje, de fato, qualquer coisinha que acontece na igreja, a gente sai, né? A gente desiste. E pessoas assim não desistiram, né? E aí nós colocamos agora um pouquinho de São Paulo, aquele que totalmente ao contrário de São Pedro, que era humilde, né? Pescador. Paulo, anteriormente chamado Saulo, né? Mas diferente totalmente, realmente inteligente, estudava em escola particular naquele tempo, né? Realmente um estudo diferenciado, era conhecedor. Então, totalmente diferente de São Pedro, né? E ali, ainda mais assim, ele tinha uma patente, né? Era militar romano ali, e ali ele mandava então prender, matar, ele perseguia os cristãos, né? Então os cristãos tinham muito medo de Saulo, né? De Paulo, porque ele tinha esse poder de mandar matar os cristãos. E certa vez, né, nós conhecemos a história, Saulo a caminho de Damasco, né? Ali tem um encontro com a luz, né? No seu caminho ele cai e ele fica cego, enfim, toda aquela história que ele ouve a voz de Jesus. Interessante a gente colocar isso também para nós, um ponto muito importante. Paulo, ele nunca viu Jesus, ele nunca esteve com Jesus, ele nunca viu Jesus. E isso para nós é importante, por quê? Porque Paulo se dedicou, né, depois dessa sua conversão, ele deu a sua vida também por causa de Jesus Cristo. Mas veja, Paulo nunca viu Jesus. Às vezes nós não acreditamos, talvez, porque eu nunca vivenciei, eu não estive presente, então eu não acredito nas histórias. Mas veja, Paulo também nunca viu Jesus. E nem por isso ele deixou de acreditar em Jesus Cristo. Pelo contrário, ele acreditou, né? Tanto levou a sua palavra. E Paulo, vamos imaginar assim a situação de Paulo, né, depois da sua conversão. Imagine o sofrimento deles, meus irmãos, é sério.
aquela pessoa que matava os cristãos, né? Então, vamos imaginar a cena. Ele se converte. Então, nós cristãos, ao ver aquela pessoa, a gente sai correndo, a gente se preocupa, a gente não quer se aproximar daquela pessoa. E ele falando que se converteu, ele falando de Jesus Cristo, aí as pessoas não pode ser, né? Não acreditavam em Paulo, porque aquele que matava, perseguia os cristãos, agora passa a ser de Jesus Cristo. Então eles imaginavam que ele estaria ali como um infiltrado. Ah, não, ele deve estar como infiltrado e ele vai nos matar durante a noite. E o outro ponto ainda, por ele abandonar, né, a carreira romana ali militar, os romanos então começaram a perseguir Paulo e queriam matá-lo, né? Então veja, por um lado os romanos perseguindo Paulo e por outro lado os cristãos não acreditavam em Paulo. Então também, de certo modo, ele sofreu com os cristãos, né? Porque muitos também tentaram matar, né? Diz algumas histórias, né? Algumas leituras, que Paulo, quando chegou numa cidade, aí ali ele foi apredejado, né? Jogaram muitas pedras em Paulo. E muitas pedras mesmo, não era pedrinha não, no ponto de que as pessoas só pararam de jogar pedra depois de entenderem, né, que ele estava morto. Então, meus irmãos, imagine o sofrimento de Paulo. E ali, depois que as pessoas se afastaram, né, saíram, aí o Espírito Santo dá força novamente a Paulo, né? E ali ele se levanta e o que ele vai fazer? Será que ele vai desistir da evangelização? Não. Ele procura uma casa próxima, né? Se recompõe, né? Se recupera. E aí o que acontece? Ele vai evangelizar. E hoje, novamente, né? Assim, como nós dizíamos agora com São Pedro, hoje, se o padre não te receber bem na igreja, a gente não volta mais, né? Se os ministros, a equipe de liturgia não te acolhe bem ali, eu não volto mais nessa igreja. Percebe que hoje, com pouca coisa, nós nos afastamos da igreja. E aí nós colocamos aqui então esse exemplo de 2 apóstolos, né? Mas quantos outros viveram ao amor de Cristo, né? Mas nós temos aqui esses 2 apóstolos que são reconhecidos realmente como pilares da igreja, né? Porque deram a sua vida, né? Morreram por causa de Cristo e assim passaram por situações horríveis, né? E nem por isso desistiram. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesta solenidade, né? Nessa solenidade dessa grande festa de São Pedro e São Paulo, que possamos pedir a intercessão deles, que são grandes santos, né? E que possamos pedir essa intercessão para que possam nos dar força também, coragem, porque muitas vezes queremos desistir, né? Um cansaço, um trabalho, uma família, alguém, nós desistimos. E Jesus quer que nós estejamos com Ele para a salvação, não é? Então que possamos realmente, a exemplo desses homens, né? Que foram mártires por causa de Jesus Cristo, que possamos sentir um pouco, né? Às vezes um pouquinho a cada dia, né? Esse amor, essa caridade, levar a boa nova, como é maravilhoso, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso é que possamos amar a Cristo sobre todas as coisas. Se nós queremos ganhar a eternidade, nós temos que começar a viver aqui na terra o céu, né? E para isso, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos ter força, coragem diante de todas as situações, que possamos vencer, né? Todos os obstáculos, colocando sempre Cristo no meio da nossa vida. Muitas vezes nós queremos colocar Jesus lá no fundo do canto da casa, lá no outro lado da casa, né? Mas que na verdade Cristo tem que estar no meio, né? O nosso coração, da nossa vida. Então que possamos realmente, neste domingo do Senhor, pedir a intercessão desses grandes mártires, né? Para que nos dê força também, coragem, para sempre levar a palavra de Deus, independente da situação,
que possamos levar a palavra de Deus aos nossos irmãos, né? E lembre-se que a gente pode mudar um coração, né? Quando nós passamos a palavra de Deus com amor, com carinho, com bondade, e uma pessoa que está necessitando, nós podemos converter esse coração. E São Pedro, em uma das suas, depois da morte de Jesus Cristo, né? Que ele subiu aos céus, em uma de suas pregações ali, ele converteu mais de 3.000 pessoas. Imagine o poder, né, da oração. Falando em poder da oração, a primeira leitura nos coloca realmente, né, mostrando aqui a passagem dos Atos dos Apóstolos, ali quando São Pedro então foi preso. O poder da oração é tão grande, né, que São Pedro ele foi preso em celas com cadeados, com várias coisas, né? E a passagem é bem clara, dizendo que o povo, a igreja se reuniu em oração. E ali os cadeados, então, na madrugada foram soltos, abertos, e São Pedro saiu, né? O que eu quero dizer com isso é que realmente é o poder da oração em comunidade, né? Então, quando nós estamos em comunidade, é uma comunhão, né? E quando nós rezamos, então, essa oração passa a ser poderosa. Quando nós colocamos a intenção, o pedido de oração, quando nós colocamos na Santa Missa, no início, né? Queremos rezar por aquelas pessoas, por aquela saúde, a pessoa que está precisando. Olha como a oração em comunidade é poderosa, né? Então, disse que ali eles estavam em comunidade, né? Rezando, e ali os cadeados se arrebentaram, né? E São Pedro saiu tranquilamente pelos guardas. Imagine a cena, meus irmãos. Que coisa magnífica, né? Então, que possamos também vivenciar esse amor em comunidade. Que possamos estar em comunidade, rezando pelos nossos irmãos e irmãs que necessitam, né? Acreditem, tenham certeza que a oração é poderosa. Jesus Cristo ouve nossas orações, né? Como nós já passamos aí a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Espírito Santo vive em nós e Ele é Deus. Então Ele está conosco todos os dias. Acredite, confie, que com certeza nós um dia nos veremos na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.